deixar o Espírito confirmar o que ele começou a falar. Aleluia. É que eu não sei se os irmãos percebem, eu não sei se vocês percebem, alguém falando desde lá de Mateus 7. Não pode desligar. Desde Mateus 7 a gente veio falando sobre a casa edificada na rocha. Vocês lembram disso? Areia ou rocha? Nós temos que estar cada vez mais fundo na nossa vida. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas o Espírito vem falando desde lá de Mateus 7 sobre a construção de um posicionamento, cara. Então, quando ele está falando das emoções, das estruturas de alicerce, ele está nos preparando para começarmos a entender o governo de Deus para este ano, para que a gente consiga exercitar a nossa fé como ele espera. Então faz parte, por quê? Porque se vamos ter que ter conquista, viver coisas que Deus preparou para nós esse ano, nós temos que estar preparados para as chuvas. A chuva vem só para o ímpio? A chuva vem para todos. É o que está na Bíblia. As dificuldades são para todos. A vida, Jesus disse, vocês serão tristes, passarão por aflições. Ele está dizendo para as pessoas do mundo que não o conhecem, ele está dizendo para todos os homens, vocês vão ter preocupações nesse mundo. Então, quando o Senhor já vem trazendo essa revelação, fale sobre a estrutura, fale sobre o alicerce, porque a estrutura é as emoções, e as nossas emoções sentem o baque de estar sem dinheiro, as nossas emoções sentem o baque de palavras malditas, de problemas familiares, de filhos que dão problema, de finanças que não dão certo, de negócios que não dão certo. As nossas emoções é como a parte externa de uma casa, não é o que está fundo dentro da terra, é a parte externa. E a parte externa, ela sente os ventos. A parte enterrada, que está funda, alicerçada na hora, ela não sente mais. A parte externa é a primeira a ter o contato com o mundo. Por isso que o Senhor vem nos preparando, porque a pressão da vida vem, e ela não vem exatamente sobre os alicerces. O primeiro a sentir o impacto dos problemas é as nossas emoções. Então a nossa mente carnal tem que estar bem administrada, tem que estar bem disciplinada, para não interferir, para não nos escravizar as emoções e nos fazer reagir como fosse uma casa que está firmada na areia. A casa firmada na areia, assim, o vento sopra e ele fala: que medo, vai cair tudo, não vai aguentar, olha como ela está balançando a casa. As emoções se preocupam demais, as emoções querem dar a solução para o que ela não consegue dar, ela quer opinar, ela quer. Então as emoções, a primeira a sentir, a gente vê as coisas de uma forma muito negativa. As nossas emoções não reagem bem sem a presença do Espírito Santo. Por isso que depende das nossas conquistas, de conquistar, não é as nossas estruturas, mas aonde temos firmado a nossa estrutura. Qual alicerce nós colocamos ela? Colocamos nas raízes do nosso pai, né? Colocamos na base familiar apenas. Meu pai me tratou, não me tratou bem. Se você colocar na areia, é areia, porque conhecimento, sabedoria humana é areia, é uma coisa que passa. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Por isso o alicerce que Deus nos dá através da sua palavra é mais sólida e mais forte para resistir, porque ela não passa, ela é eterna e ela serve para todos. E quando ele está dizendo isso, ele está nos preparando para não ficarmos facilmente abalados. E quando ele diz: afundem a sua intimidade, o seu conhecimento na palavra, esteja dedicando a comunhão com o Espírito Santo, com a palavra no seu dia a dia, é para as suas raízes, ir até o rio e encontrar as rochas lá embaixo também. E a rocha é Jesus, a rocha é a palavra. Para quê? Para que ao balançar das suas estruturas, a sua casa não caia. Então não deixa a casa cair não. E se quer conquistar, vamos entrar no processo de lançar semente para esse ano. Então tem que ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. E quando fala alicerçada, é fazendo parte do seu dia a dia, é trazendo para dentro de você e proclamando o que está dentro de você. Que Deus possa encontrar, o Espírito Santo encontre a palavra dentro de você,
Todas as vezes que você se deparar com a situação e você não reagir como a carne espera que você reaja, e você, a mente carnal, cheia de mimimi, de reclamações, reage o contrário com a palavra de Deus, você está usando o alicerce certo. Aquilo vai ser vencido facilmente. Aquela tempestade vai passar, porque você vai usar a palavra certa, como Jesus usou. Acalma-te, tempestade. Você vai ter a palavra do Espírito Santo certa, a visão da fé correta, para ordenar aquelas coisas que elas parem, que elas mudem de direção, que elas se transformem, sejam libertas. E essa autoridade só vem pelo alicerce correto. Se estiver na areia, se estiver balançando, é porque você está colocando a sua estrutura só na areia. E você tem que ir da areia para aprofundar, transpassar as suas emoções e encontrar a palavra de Deus e trazer ela como a força que você precisa para dar sustentação à sua alma. E não ficar baseado na areia, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque as pessoas não me amam, não gostaram, me rejeitaram. Não, vá lá na palavra. O Senhor diz: eu te amo, eu te escolhi, não te abandonarei, não te deixarei, estou contigo, aonde andares, onde pisar a planta dos seus pés, eu estarei contigo, você vai ser bem sucedido. Então é aí que está a diferença entre aqueles que servem a Deus e não servem. É os que estão atentos ao que a palavra de Deus diz, pondo para dentro e ouvindo o Espírito Santo falar, ele começa a falar o que o Espírito espera que ele fale, o que Deus espera que ele fale diante dos problemas. Amém? E isso já é estratégia de Deus, já é Deus dando uma direção. Ó. Cuidado com as emoções, porque quem for para essa batalha, entrar na batalha é dois propósitos: família e finança. Mas entrar na batalha por libertação de familiar é batalha forte e que mexe nos alicerces, mexe nas estruturas, nas emoções, e você fica meio sem entender, mas tem que estar bem alicerçado a sua vida na palavra e atento para você não cair nas artimanhas de Satanás. Quando você está orando com um familiar e ele se levanta pelo contrário, contra você, você tem que estar firme. Não, minha guerra não é contra a carne, a minha guerra é contra as forças espirituais. Então está cheio da palavra, então o diabo não vai encontrar espaço para te paralisar nessa luta, porque nessa campanha que vamos fazer, nesse propósito, a campanha propósito do ano, nós vamos estar determinando lutar por pessoas para tirá-la das garras de Satanás, e isso com jejum e oração. Então essa batalha é uma batalha que exige estrutura emocional quando envolve família. A família é uma das estruturas, é uma das bases, né, que mais mexe com a gente. Família, as finanças também mexem, mas a família, quando a gente é tocado, é machucado, é terrível. Que qualquer um pode maltratar você, mas quando seu pai, sua mãe maltrata você, seus irmãos, parece que a dor é dobrada, porque me conhecem, desde pequeno sabem que eu sou e falam isso contra a minha vida. Eu esperava isso de quem me odeia, quem me conhece, mas quem me conhece, eu esperava o amor. Só que se você basear no que o seu pai, sua mãe, seus irmãos têm para te dar, você vai se frustrar, o seu alicerce vai balançar e a casa vai cair, as suas emoções vai derrubar você. Mas se você estiver alicerçado na palavra, você não vai dar crédito às reações humanas, você vai reagir com a palavra. Só que para reagir com fé, pelo Espírito Santo, você tem que estar cheio da palavra. Agora não lê, não medita na palavra nenhuma vez na semana. E como você quer estar com algo dentro de você se você não põe para dentro? A palavra diz para nós memorizarmos. Quando ele diz memorizar, você tem que ler e guardar. É fazer, sabe, meditar. Eu li segunda-feira um versículo e eu tentar lembrar dele na texto, falou aquele versículo, não pensa. E você começa a declarar ele. Aquele versículo falou, você começa a declarar a semana inteira, é orando a palavra assim, e aí vai memorizando, e quando você se deparar com a situação que você vai ter, aquela palavra que você memorizou está muito consciente, e o Espírito vai lá e encontra a palavra dentro de você, e ele traz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E aí não tem diabo que segura você, por mais que feriu o seu ente querido,
por mais que ele fez com que o negócio desse errado, que outra pessoa vendesse, que outra pessoa comprasse, por mais que a coisa mostrou o contrário, você reage bem, porque você não está alicerçado em areia, em emoções, você está alicerçado na rocha. Aí veja o que ele trouxe, Hebreus 10, 15. Ele disse assim, versículo 15: e o Espírito Santo também nos dá seu testemunho sobre isso. Versículo 15. Primeiro ele disse: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel, esta aliança, porei as minhas leis no seu coração, no coração deles e na mente deles, e escreverei. Versículo 19: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo, no santíssimo lugar. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. E nós hoje somos a casa de Deus, somos a habitação de Deus. Então ele está dizendo: faço com vocês uma aliança. E essa aliança não é mais aliança baseada na morte de animais. É uma aliança que eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Porque ele está dizendo em Hebreus, se você ler os versículos antes, ele está falando sobre o sacrifício, sabe, de modos pelo pecado, a expiação do pecado. E ele disse que Jesus veio em um único sacrifício e não precisava mais de sacrificar animais, porque o sacrifício de animais não era suficiente para perdoar o pecado. A lei não conseguia trazer essa eficiência do perdão pelos pecados das pessoas, porque eram falhas. Os sacrifícios eram falhos. As pessoas às vezes tentavam barganhar com Deus, davam coisas que não agradavam a Deus. Então Deus às vezes tinha que trazer malignidade sobre eles por causa da desobediência, até mesmo por uma oferta mal apresentada, mal. Então não havia perfeição nas ofertas, mas Jesus veio com uma oferta perfeita e se apresentou por nós. Por isso ele está dizendo: esta é a nova aliança que eu vou fazer. Todos aqueles que creem, colocarei o meu Espírito dentro deles. E quando ele diz que o Espírito Santo dá esse testemunho, é que o Espírito vai encontrar em você, colocar dentro de você o quê? A palavra viva. Mas ele busca encontrar a palavra escrita. Ele diz: escreverei a minha palavra nos seus corações. E quando ele diz escrever, é porque estará a palavra escrita. Você irá memorizar as coisas de Deus. Você estará atento aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, e o Espírito vai te guiar através desta memorização, desse conhecimento. Ele vai te dizer o que fazer. Em outras palavras, essa aliança, o meu Espírito virá, encontrará a palavra dentro de vocês, e eu vou guiar a vida de vocês. E vocês vão viver aquilo a qual eu preparei, a liberdade para viver uma vida livre desses cativeiros emocionais, dessas pressões sobre a tua alma. Você é livre para entrar na presença de Deus e receber as bênçãos do Senhor. Essa é a nova aliança que Deus fez com nós. E ele rompeu, e essa cortina foi o sacrifício de Jesus na cruz, que foi partida, foi aberta para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Ele diz no versículo 22: portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero, em uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado na água pura, que é a palavra de Deus. Consciência limpa, sem culpa. Isso quer dizer, firmado na fé de que fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Porque a culpa é um roubo do diabo também, que está na nossa vida. Eu estou falando, as estruturas firmadas na areia é puras emoções. Porque a culpa é um sentimento. E ela é o que mais rouba aquilo que Deus prometeu para o povo dele. Porque Jesus morreu na cruz, deu a vitória para você, está perdoado, você tem condição de falar com o chefe. Você pode falar com o dono do mundo. Você pode falar com o Criador dos céus e da terra hoje livremente. Ele te deu tudo, mas você fica: não, eu sou pecador, não consigo me libertar disso. Olha como eu falo, olha como eu faço, e fica num cativeiro de culpa, se acusando, dizendo ser indigno, rejeitando o amor de Deus. Então ele diz aqui que ele rompeu, nos fez livres para entrar na presença de Deus e viver aquilo que ele preparou para nós, limpos pela palavra de Deus. Então na areia não é só emoção, mas quando nós
transpassamos as nossas emoções e reagimos com a palavra de Deus, encontramos a rocha firme. A rocha firme é Jesus, a nossa fé em Jesus, na palavra de Cristo. Ele nos dá a vitória. Então ele disse assim, versículo 23: guardemos firmemente a esperança da fé, que professamos. Essa palavra professar, ou que confessamos, confessar diariamente, declarar diariamente o que cremos. Isso é declarar o que cremos. Professar não é coisa de ler, é declarar, é dizer abertamente aos nossos ouvidos, constantemente: eu creio, todo dia eu falo, eu venci por causa do sangue de Jesus. Todos os dias eu declaro: o sangue de Jesus me deu a vitória, me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Todos os dias eu trago à memória aquilo que a palavra diz. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro, sou capaz, porque Ele disse que eu sou, e eu venci o mundo por causa da fé que eu tenho em Deus. Então temos que trazer a memória. Então ele diz: escreverei, pelo que está escrito. E o Espírito vai fazer uso, trazendo direção em palavras reveladas dele, a palavra viva, através do que está escrito. O Espírito não vai trazer a manifestação do poder de Deus, a não ser através da palavra dentro de você. Se ele não encontrar a palavra de Deus, você não vai conseguir exercer a autoridade da fé. Você não vai conseguir passar pelas situações, pelas tempestades, pelas chuvas, e poder não se abalar, não desabar. Então transpasse as suas emoções. E como transpassa? Memorize a palavra. Memorize a palavra. Faça uso da palavra diante dos seus problemas. Finanças, pega um versículo de finanças que fala da fé, que fala da promessa de Deus, declara sobre: não, Deus falou que está comigo, eu sou abençoado. Onde eu pisar a planta do meu pé, Ele vai abençoar, Ele vai confirmar os meus passos, Ele é quem me guia, eu não estou desamparado. É assim que tem que lutar, é assim que tem que, diante das chuvas e as tempestades da vida, a gente tem que reagir. Jesus abriu o caminho para você receber a palavra escrita e para receber a palavra revelada, a palavra rema, que o Espírito produz dentro de nós, através da palavra que cremos, que recebemos, que lemos, que memorizamos. Então não fique esperando que o Espírito vai falar coisas maravilhosas, você tem que não encontrar a palavra dentro de você, porque Ele tem que nós somos a arca de Deus agora. A arca de Deus, quem tem que estar lá? Está lá o símbolo ali. A arca de Deus, o cajado, a palavra, que é a pedra de Moisés, estava dentro da arca. O vaso de ouro com o maná, que representa a palavra, o suprimento do dia a dia, o maná. Deus suprindo o seu povo com a palavra, com o pão. Então a gente tem que estar pronto, cheio do Espírito Santo, para ouvir o Espírito em comunhão, cheio da palavra do Espírito, fazer uso dessas palavras para combater a vida, combater o mal, e com autoridade. O cajado era a autoridade que Deus te deu para ordenar a bênção. Mas se não estiver firmado, estiver só no campo da areia, a seu alicerce, só ali, tudo que você confirmou na sua vida, a sua casa, que você está construindo no seu projeto de família, projeto financeiro, seja o que for, está tudo sobre suas emoções, só o que você consegue imaginar nas suas emoções. Então o Senhor diz: eu estou determinando a bênção sobre o meu povo, mas o meu povo tem que ser guiado pelo meu Espírito, para que ele consiga vencer e não se abalar, e não cair da casa. Deus não quer que a sua casa caia. Deus quer que você edifique cada dia mais os seus sonhos, suas conquistas nessa terra, e tem uma promessa ainda maior, que o que nós não vivemos nessa terra, nós viveremos coisas sempre superiores lá no céu com o Senhor, que nada se compara à vida eterna com Deus. Vamos lá então, no versículo 24 ele disse: vencemos um dos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem bem. Aí temos que cuidar da mente. Essas são contaminações que vêm para dividir, para causar rancores, ressentimentos, tentando minar, porque a pressão vem sobre as suas emoções. Então você tem que começar a conduzir o seu pensamento, principalmente naquilo que é a prática do amor. Versículo 25: não abandonemos como alguns estão fazendo,
o costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais, agora que vocês veem que o dia está chegando, que cada dia a situação está ficando mais complicada para o mundo. Apocalipse parece que está sinalizando o começo dele. É muita malignidade se espalhando dentro das igrejas e fora das igrejas. E você tem que estar pronto. E ele diz: não desanime, não seja um instrumento para desanimar as pessoas a congregar. Congregue. Nós temos que estar prontos para estar vindo onde a palavra de Deus é ministrada, seja no YouTube, seja na televisão, seja onde for, tem que fazer parte da nossa vida. É um absurdo dizer pessoas: não preciso de culto, eu faço meu culto aqui em casa mesmo. Tudo bem, Deus vai estar com você, mas nada é tão maravilhoso, senão a palavra não dizia para congregar. Porque nada é tão bom quando reunirmos em concordância e adorarmos a Deus em concordância. E quando nós ouvimos pessoas que não conhecem a nossa vida falando da palavra de Deus, aquilo falando fortemente com a gente, fortalece a certeza que Deus, Ele está sabendo o que está acontecendo conosco, e nós vimos cada um aqui se importando um com o outro, quando oramos juntos, quando louvamos, quando invocamos a presença de Deus juntos. Então ele diz: não desanime e nem faça as pessoas desanimarem, mas pelo contrário, estimule, vá para a igreja, vá orar, vá buscar Deus. E aonde você vai buscar Deus se não é na igreja? E as pessoas às vezes tentam justificar isso porque não quer compromisso. É como eu digo: quem quer faz, quem não quer vai dar desculpa. E essas desculpas é no âmbito da emoção, é firmado na terra, não está firmado na rocha. Amém? Ele diz no versículo 26: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aí que está: se aceitamos o pecado, se aceitamos as ideias que vêm erradas sobre nossa mente e continuamos a agir com a nossa mente carnal, ele disse: se você faz isso de propósito, não, eu sou assim mesmo, e Deus, Ele me entende, não vou mesmo, não vou orar, não vou fazer nada disso, que é tudo besteira que o pastor inventado. Continua com a sua vidinha então. Então aqui está dizendo: Deus, não há perdão para pecado quando a pessoa peca de propósito, quando ela produz algo que ela quer por vontade própria. Uma coisa é pecar involuntariamente, outra coisa é pecar voluntariamente. Deus leva muito a sério isso, e Ele retira a mão dele. E muitas coisas às vezes acontecem na vida da pessoa porque ela faz questão de achar que Deus entende, que Deus perdoa, e continua fazendo as coisas erradas, justificando os seus erros, né? Vamos lá: pelo contrário, resta apenas o medo que acontecerá, versículo 27, e o medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então essa será a consequência daqueles que não querem obedecer. Então memorize bem: a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. Vamos lá então para Hebreus. Vou ler só a parte aqui da versículo 32. Lembre-se do que aconteceu no passado, naqueles dias depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos nessa luta. Não somos vencidos. Se estivermos alicerçados na rocha, não seremos vencidos. A nossa luta é vitória certa. O Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha bandeira, Jeová em si. Se estivermos firmes, já sofremos por muitas coisas e até aqui o Senhor tem nos ajudado, e não vai ser diferente. Vamos para o versículo 35 agora. Portanto ele diz: não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. A coragem é o oposto de agir com medo, é você estar disposto a confrontar os problemas, a se pôr diante dos seus problemas. Não é fugir dele, não é achar que as coisas vão se resolver sozinhas, é tomar a atitude certa de enfrentar aquilo com coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é uma atitude certa diante dos problemas, de enfrentar, de não fugir do confronto, é se posicionar diante com coragem, sem ter medo, dizer: bom, se eu tenho que passar por isso, eu vou passar,
mas vou passar para vencer, sem ter medo, não deixar o medo dominar. E ele diz: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Então, coragem, paciência tem que andar junto nesse processo de conquista, nesse processo de ver o que Deus preparou para você. Ele diz: com paciência, você faz a vontade de Deus e além de fazer, você também recebe as promessas de Deus. Então vamos estar firmes, perseverando. Só se persevera com fé na palavra de Deus dentro de você. Sem fé não tem como perseverar da forma que Deus espera que você persevere. Você desiste no meio do caminho. Aí diz a palavra em 37: pois como ele diz nas escrituras sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele a que há de vir. Ele não vai demorar. Versículo 38: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ele, com ela. Versículo 39: nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, temos fé e somos salvos. Glória a Deus. Aqueles que foram aceitos têm fé. Aqueles que foram aceitos vivem em fé, uma fé em movimento, não é uma fé morta, é uma fé de ação. As pernas da fé é coragem e ousadia. Eu falei e falo de novo. Essa é a fé que anda, é a fé que confronta as situações, é a fé que confronta o inimigo e ordena a bênção. Então aquele que recua é covarde. Deus não tem prazer em covarde, não tem prazer em medrosos, não, que recuam diante das circunstâncias. Mas para reagir, só aqueles que estão firmados na rocha. As suas estruturas emocionais estão firmadas na rocha, estão disciplinadas, direcionadas para lembrar da palavra de Deus, para fazer a palavra de Deus tomar a frente da sua vida. Amém? Então Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Ele diz: e nós não podemos ser esse tipo de gente que tem fé, mas abandona na hora da batalha, mas deixa de lado. Não aguento mais. Isso aí para mim é jogar a toalha. Não aguento mais. Por que você não aguenta mais? Deus mudou, Deus morreu, sumiu, deixou você. Não, é porque está muito difícil. Então tá bom, joga a toalha. É voltar atrás, é ir voltar a comer o próprio vômito, como fosse solução para o problema. Não é solução é suportar, solução é continuar usando a sua fé, determinando a sua bênção, continuar vindo nos cultos, continuar orando em casa, continuar dando a sua oferta, abençoando, fazendo o seu propósito, seu sacrifício de jejum, de oração. É assim que se vence o mal, é praticando aquilo que agrada a Deus. Amém? Então Deus não tem prazer nos covardes, naqueles que voltam atrás. Só queriam declarar Salmo 112, versículo 1, diz assim: aleluia, isso é o que Deus promete, aqueles que vão agir firmados na rocha. Aleluia, feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Versículo 2 de Salmo 112: os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Promessa de Deus. Tem prazer nas coisas de Deus? Você está firme, a mente firme, guardando a palavra de Deus? Pode aguardar. Sua família, seus filhos serão poderosos, serão bem abençoados, serão bem sucedidos. Ele diz: na tua casa não faltará riqueza, você será bem sucedido em tudo que você fizer. Ele diz no versículo 3: na sua casa há muitas riquezas, e ele é sempre bem sucedido. Versículo 4: a sua luz brilha na escuridão, para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Quer dizer, aqueles que ouvem a palavra e a praticam. A luz, que é a palavra de Deus, lâmpadas para os meus pés, ela brilha na escuridão. Ainda que esteja escuro demais, a palavra de Deus diz: Deus derrama a sua luz e faz brilhar. Então confia no Senhor. Agora o mais forte ainda, vamos lá para o versículo 7. Ele não tem
medo de receber más notícias. A sua fé é forte, versículo 7, pois ele confia no Senhor. O versículo 8, ele não fica preocupado, nem tem medo, ele tem certeza que os seus inimigos serão derrotados. Então, Salmo 112, 7, lembre disso, memorize isso, escreva no seu coração, na sua mente, memorize. Não temo más notícias, porque o Senhor, Ele está comigo, a minha fé é forte para vencer qualquer circunstância. Eu não temo más notícias, porque a minha fé está fortalecida na palavra de Deus. O Senhor está comigo, Ele disse, eu te abençoei. No salmo que nós lemos, Ele diz, eu abençoei você, seus filhos, sua casa. E Ele diz, quem confia nessa palavra, na palavra do Senhor, guarda o seu mandamento e pratica, não precisa ter medo, e não precisa andar preocupado, porque Ele vai te responder. Amém? Então não tenha má notícia, não tema as nuvens e as chuvas que virão. Fique firme, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te responder. É palavra dele. Fica firme, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tenha paciência, coragem, paciência. Hebreus 10, tenha coragem, paciência. Versículo 23, Hebreus 10, confesse, professe, quer dizer, proclame todos os dias a palavra de Deus na sua vida, de forma que você ouça mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vira e mexe no carro, na casa, no trabalho, na rua, seja onde for, declare a palavra de Deus, para que as suas emoções estejam disciplinadas, fortalecidas, não em conceitos humanos, mas na palavra de Deus, na rocha. Amém? Glória a Deus. Só isso que tem para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou ficar de pé, então. Posso ver um salve de palmas aí? Glória a Deus.